Está no ar o nosso programa Sociedade em Ação, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h30. Eu sou Márcio Líderes e conto com a sua audiência aqui pela nossa Vale TV, no nosso canal 14 da NET. Hoje nós temos aqui a presença de um grande amigo, né, uma presença ilustre aqui, do Gilberto dos Reis, que é popularmente conhecido, carinhosamente conhecido como Betinho. É um grande amigo de longa data e tem uma trajetória na cidade de Novo Hamburgo, tem uma trajetória no nosso Vale dos Sinos, e não só no serviço público, mas também, né, no serviço de ação social pela nossa cidade. Muito obrigado por ter vindo, Betinho, é um prazer te ter aqui conosco, né, poder falar um pouco de ti, poder falar um pouquinho da história do Betinho, quem é o Betinho, né, e na cidade de Novo Hamburgo, que tem uma trajetória tão grande, né, não só tu, mas tua família também. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória e quem é o Gilberto dos Reis. Boa noite, Márcio. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e junto com um colega, que é um amigo de longa data. Eu acho que essa nossa trajetória começou na política, né, Márcio? É verdade. Coisa de 40 anos atrás, ou mais. Por aí. E dizendo isso, a gente não esconde a nossa idade, né, cara? A gente deixa a nossa idade aberta aí. E, na verdade, a minha militância ela começa em Novo Hamburgo nos movimentos estudantis. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil Machado de Assis, do Colégio 25 de Julho. Depois eu fiquei, por um período, presidente da União de Estudantes de Novo Hamburgo. Participei do diretório acadêmico da Fevale também. E essas minhas andanças liderando movimentos estudantis me levou a conhecer o então saudoso prefeito Eugênio Nelson Ritzel, que por suas mãos eu ingresso no MDB, fundo o MDB jovem em Novo Hamburgo. Eu tinha entre 14 e 15 anos de idade, e com 20 anos de idade eu entro na vida pública. Eu entro na prefeitura, começo a trabalhar na prefeitura pelas mãos do seu Atalíbio Foscarini. E daí começa uma trajetória no funcionalismo público, onde eu consegui exercer vários cargos de liderança. Eu fui secretário da Fazenda, fui secretário especial de assessoramento já na época do seu Atalíbio Foscarini, fui secretário da Saúde, eu fui secretário de Habitação, fui secretário da Fazenda agora nos últimos anos, de todos os prefeitos que passaram por Novo Hamburgo. Essa trajetória me trouxe muita experiência para lidar com a coisa pública, sempre lidando com muito cuidado e zelo pelo dinheiro público, que eu acho que isso é a maior responsabilidade de um gestor, é fazer que os tributos arrecadados no município voltem para a população em serviços e investimentos, né? E a gente fez isso, eu acho que com muito zelo, e participei também num período atuando na Assembleia Legislativa, onde a gente foi colega. Eu fui chefe de gabinete do então deputado Jair Foscarini, e é uma longa trajetória que a gente tem, pode passar muito tempo contando dessa trajetória. E nas atividades comunitárias, eu fui presidente da APAMA, do Colégio de Santa Catarina, por muitos anos. Participei também do Conselho Deliberativo da Fundação Liberato, fui presidente também da Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, e é uma trajetória que muito me orgulha. Muito me orgulha, porque eu tive essa trajetória em diversos partidos que administraram Novo Hamburgo ao longo do tempo. Eu tenho dito que Novo Hamburgo tem a característica de ter administradores
que passaram aí durante o meu tempo. O município foi administrado por administrações do MDB, do PDT, do PT, do PSDB, e eu tive sempre no primeiro escalão em todas as administrações, independente do partido que estava no poder. E esse gosto político vem de casa também, né, Beto? Porque teu pai foi vereador da cidade, né? Foi. O pai foi vereador, eu acho que primeira vez ele foi candidato em 76, e daí ele não conseguiu se eleger. E em 83 ele foi candidato de novo, e daí ele conseguiu alcançar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Aquele mandato foi um mandato diferente, foi um mandato de 6 anos, porque houve coisa da Constituição, ali. Teve a Constituição, e daí eles resolveram fazer as eleições juntas, né? Então ali foi uma eleição geral que teve no final do 6º ano, e aquilo também, eu era um guri, né? E daí, naquela época, o prefeito era o Eugênio Nelson Ritzel, foi por onde eu entrei na política, consegui conhecer o saudoso Eugênio Nelson Ritzel. Não trabalhei com ele diretamente na prefeitura, mas vinha trabalhar com o seu Atalib Foscarini, que para mim são os exemplos na política de Novo Hamburgo, 2 políticos, 2 administradores, que com muita seriedade eles conseguiram transformar o cenário de Novo Hamburgo. Betinho, e a gente percebe, né, que a cidade de Novo Hamburgo, ao longo do tempo, ela veio se transformando, né? E ela é uma cidade muito mais cosmopolita hoje, né? Tem muito mais gente de fora. Era quase que um vilarejo antigamente, assim, onde todo mundo se conhecia. Era uma cidade onde tinha uma participação comunitária maior também das pessoas, envolvimento e um pertencimento, né, das pessoas pela cidade, né? Como é que tu vê essa transformação da cidade também ao longo desse tempo, né? A gente teve o advento do trem, que é uma coisa que veio também, trouxe muita gente de fora. Tem gente de fora circulando em Novo Hamburgo hoje que não circulava antes. Por um lado é bom, por alguns, né, para o comércio, enfim, e faz parte da vida, mas como é que tu vê isso? Novo Hamburgo, ela passou por uma revolução industrial, assim como toda a nossa região, principalmente devido ao calçado, né? Então, Novo Hamburgo, eu acho que ela se divide em 2 aspectos que a gente pode falar, que é antes do calçado e depois do calçado. Novo Hamburgo vivia uma vida pacata, uma vida tranquila, uma vida serena, até o advento da industrialização e da exportação do calçado. Quando o calçado ele começou realmente a formar a economia do nosso município, nós tivemos uma revolução na cidade e uma vinda de muitos migrantes de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul. E Novo Hamburgo teve um crescimento fabuloso nesses 10, 20 anos, né, que foi 70, 80, começo de 90, enquanto o calçado explodia em Novo Hamburgo e gerava muita riqueza, muito emprego. E a cidade ela se desenvolveu desordenadamente. Então, com a vinda de muitos migrantes para Novo Hamburgo não tinha condições de suportar toda essa população, nem de uma forma organizada, por exemplo, na saúde, na educação, na assistência social, e foi um crescimento desordenado, como eu te falei, que foi trazendo para a cidade muitas subhabitações, e o pessoal, em busca, atraído pelo emprego, ele vinha subabitar. Né? Então, o crescimento urbano da cidade, ele não acompanhou nenhum planejamento. E isso trouxe para Novo Hamburgo muitas dificuldades para todos aqueles administradores que vieram depois, enquanto se dava essa revolução industrial na cidade. E tendo que trocar a roda do carro com o carro andando. Tá? Então, problemas habitacionais
muito grandes, né? Problemas, falta de escolas, falta de vagas na educação, a própria segurança, ela fica desordenada com esse crescimento todo, né? Mas a gente teve muitos administradores que souberam trabalhar com isso, e cito, né, basicamente, os meus 2 mestres, meus 2 professores, o Eugênio Nelson Ritzel e o Atalib Foscarini, que deram início nessa transformação da cidade, para que a cidade ela conseguisse, né, fazer seu crescimento de uma forma minimamente ordenada para chegar até onde nós estamos. Novo Hamburgo carece ainda de muita infraestrutura para suportar toda a sua população, mas eu acho que a gente chegou no momento que a cidade estagnou em termos populacionais. Novo Hamburgo não tem crescido mais em níveis populacionais como vinha sendo. As estatísticas dizem até que nós vamos diminuir nossa população. Então, eu acho que agora Novo Hamburgo vai conseguir retomar seu crescimento urbano de uma forma mais ordenada. E a cidade construiu, né, ao longo do tempo também uma matriz de produção que era o calçado, né, e ao longo do tempo ela vem se firmando também com serviços, né, vem se tornando inclusive um polo de tecnologia e um polo de saúde pública na região do Vale dos Sinos hoje, né, Beto? Eu diria, Márcio, que hoje Novo Hamburgo e sua vocação, eu acho que se aproveitar bem... É a capital do Vale dos Sinos. É a capital do Vale dos Sinos, não tenho a dúvida disso, mas eu acho que Novo Hamburgo pode se voltar e tem todas as condições para se voltar para a saúde e ser um polo de saúde referência nesta região. Porque se nós puder dividir a nossa região, nós temos uma região que de São Leopoldo até Porto Alegre procura um centro grande, que é Porto Alegre, e nós temos outra região que vai do Vale do Caí, do Paranhana, até a Serra, que é Caxias do Sul. E nesse vácuo fica Novo Hamburgo. Em pouco tempo nós tivemos grandes empreendimentos voltados à área de saúde aqui em Novo Hamburgo. Nós temos um Hospital Regina, que é muito equipado. Nós temos o Hospital da Unimed, que é muito bem equipado. Nós temos o Hospital Geral de Novo Hamburgo, que é o maior hospital público da América, da região sul. Né? Nós temos aí a Dr. Clinic se estabelecendo na área de saúde. Nós temos várias clínicas médicas na área de saúde de Novo Hamburgo. Então, Novo Hamburgo, eu acho que ele tem plenas condições de virar um polo de saúde para a nossa região, e isso vai fazer com que Novo Hamburgo mude, então, a sua economia. Certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar um pouco mais com o Gilberto dos Reis, o Betinho, sobre ações sociais do Betinho e também sobre o Betinho empresário, né? Porque o Betinho agora é empresário pela Sul Bazar. Já, fica com a gente. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta com o nosso programa Sociedade em Ação e o convidado especial dessa semana é o Gilberto dos Reis, o Betinho. É um prazer estar com ele aqui
né, um amigo de longa data, falando um pouco sobre a sua trajetória e também sobre as ações sociais. E agora também a gente vai falar um pouco sobre o Betinho empresário, né? Girou a chave, né? Saiu do serviço público aí depois de tantos anos e agora é um empresário aí de sucesso da nossa cidade também. Gostaria que o Betinho explicasse um pouco também para todos nós aí do seu negócio, né? De como é que foi essa transição, né? Essa ideia, né? de ir para o setor privado e ter tanto sucesso assim. Na verdade, Márcio, quando eu me candidatei a vereador em 2019, e só tentei uma vez também a carreira política, eu me decepcionei um pouco com a vida política, né? Quem trabalha no meio político sabe o quanto é desgastante ser candidato e estar à frente politicamente exposto, né? Está sujeito a tudo, né? Eu sempre estive. Nós já tivemos coordenando campanhas políticas, a minha vida sempre foi pautada na política e na técnica, né? Muitos períodos tecnicamente agindo na prefeitura e muitos momentos agindo politicamente. E eu acho que na vida pública isso se mistura, né, muitas vezes. Mas eu resolvi então em 2019 que quando eu me aposentasse eu iria parar com a vida pública e me dediquei a fazer algum negócio, né, na vida privada. E iniciei então com uma autopeças, com um amigo, sócio que eu tenho, e da autopeças a gente evoluiu para um bazar. A gente tinha alugado um prédio na 7 de setembro, depois nós alugamos um prédio na Avenida Pedro Adams Filho, até que surgiu a oportunidade, eu recebi de herança a esquina onde hoje está a Sulbazar e a Sulparts, e nós resolvemos então colocar o nosso estabelecimento no prédio que era da minha família. Nós estamos já há 2 anos com a Sulbazar, há 5 anos já com a Sulparts, e então nós estamos tendo com muita dificuldade que o mercado apresenta, né? O comércio ele não é um setor muito fácil para a gente, mas a gente enfrenta uma batalha todos os dias e estamos conseguindo levar o nosso negócio, tá? Então nós estamos agora sábado, nós inauguramos uma repaginação da loja, nós trocamos a nossa logomarca, nós ampliamos a loja, nós botamos mais mercadorias para dentro da loja e nós estamos fazendo um atendimento diferenciado na nossa loja, oferecendo um espaço diferente para que se possa comprar desde utilidades domésticas, presentes, bebidas, licores, vinhos, num lugar extremamente aconchegante que é atendido de uma forma personalizada. Eu acho que o público vai gostar do novo espaço que a Sulbazar está oferecendo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E é muito bacana, a gente convida, né, para conhecer. É na Pedro Adams, na esquina com a 3 de outubro. Isso, né? É bem fácil de encontrar, então é bem fácil o pessoal chegar. E a gente deseja muito sucesso, né, Beto? Obrigado. A esse negócio. Tu sabe que tu estava falando agora e eu estava me recordando mesmo, né, que a minha vida toda também foi uma trajetória política, né, praticamente desde muito cedo, desde muito menino, né, e acabei trabalhando na Assembleia Legislativa pelas tuas mãos ainda, né, que tu me convidou para trabalhar lá e foi uma experiência, assim, bacana. Mas eu também me lembro que quando do governo do governador Rigoto a gente perdeu a eleição e aí dia 1º de janeiro de 2007 eu pensei, tá, e o que eu vou fazer na minha vida, né? Eu já tinha começado a fazer direito na época e eu pensei, bom, eu não posso mais ficar à mercê dessas circunstâncias, né, da política, porque é muito injusto, as coisas acontecem nem sempre de acordo com como tu gostaria, e foi ali que eu decidi terminar a faculdade de Direito e não ficar mais à mercê, né.
Aí acabou que em 2013 o Raul me convidou para trabalhar com ele, eu aceitei e acabou virando mais uma jornada aí de 2013 até 2024, né? As coisas acontecem na vida da gente também, né? Por isso que eu nunca digo nunca, né? Mas já era a minha pretensão também lá em 2012 não mais participar da vida pública, né? E eu entendo bem quando tu diz isso, né? Essa questão da vida pública, quão difícil ela é, né? Eu costumo dizer, e muita gente me pergunta, se eu voltaria Todo ao mundo cenário... sofre, né, Beto? A família sofre, Deus do uma céu, coisa complicadíssima. Se eu voltaria ao cenário político, né? O que eu tenho dito assim? Ó? Eu comparo a política com um vício, né? Então, eu estou, no momento, eu estou livre, né, da política. Não fiz um tratamento, né? não chegou a fazer um tratamento, mas eu acho que é isso, né, Márcio? A gente não está livre de, na primeira dose, na primeira vez que experimentar de novo o gostinho da política, de voltar. Mas hoje a política está fora dos meus planos. É que, na verdade, também acaba sendo como um sacerdócio, né? Porque muitas pessoas veem como uma oportunidade pessoal, né, a política, e ela, de fato, em alguns momentos, ela né, de crescimento pessoal. E só que também é uma doação pessoal, né? É uma doação pessoal porque tem gente que faz essa confusão, muitas vezes, com relação à remuneração, que acham que ganha muito, e dependendo da profissão, não é a verdade, né, Beto? O salário de um secretário municipal hoje, ele deve estar girando em torno de 10, 12 mil reais por mês. Por aí. Né? Então, o secretário da Fazenda hoje, ele cuida de um orçamento de 2 milhões de reais. Né? Por aí. Eu te pergunto, Márcio, um executivo de uma empresa que fatura 2 bilhões por ano, ele ganha? Eu fazia uma comparação, porque o salário de diretor da Comusa era o mesmo, de secretário, né? E um executivo de uma companhia que fatura 10 milhões por mês, como era o caso quando eu saí da Comusa, ganhava em torno de 50 mil reais. Então, assim, a responsabilidade que tu tem, né? Claro que a gente está lidando com coisa pública, né? Mas o salário não é o atrativo. Não. Né? Com toda certeza, o salário não é o atrativo. É uma doação, serviço público. Eu era um servidor público, né? Eu fui funcionário público e sempre tive um compromisso com o público. Né? Eu acho que, por se tratar de coisa pública, a gente tem uma responsabilidade redobrada. Né? Então, não tenha dúvida. Então, eu acho que isso ele dá muito mais responsabilidade para o gestor que está no poder. Beto, e esses envolvimentos que tu tem, assim, comunitários, né? Eu acho tão bacana. Seguido a gente vê, assim, fazem doação para pai e tenta fazer algumas coisas nesse sentido, né? Eu acho tão bacana isso, porque é uma forma de retribuir sempre a comunidade, né, da cidade e também fazer esse pertencimento, né? Eu comecei, na verdade, fazendo mocotó, né? Então, fazia mocotó, distribuía, e começou a vir encomenda. Não, faz uma panelada. E eu nunca gostei de cobrar. Nunca gostei. Eu sou um péssimo vendedor. Inclusive, na minha loja, o que eu menos fico é na loja. Né? Porque eu até sei vender, mas não sei cobrar. Se pedir muito, eu dou. E eu tive a ideia de fazer o mocotó, então, cobrar pelo mocotó, pela matéria-prima, então, enfim, mas fazer a doação desse recurso para pai. E faço isso há 15 anos. Né? Então, estou fazendo o mocotó há 15 anos, dou para uma entidade que precisa, né, que realmente necessita, e isso eu acho que faz bem para a pessoa. Né? E eu acho que isso poderia servir de exemplo para várias pessoas se dedicarem um dia no mês, né, um dia na semana, para fazer alguma doação para alguma entidade. Eu acho que isso é importante porque isso engrandece as pessoas, né? E sempre trabalhei voluntariamente para várias entidades aí, fazendo, sempre procurando ajudar
as pessoas e entidades. Eu acho muito bacana esse trabalho, né? E o papel desse programa é justamente esse. Trazer, e quando o Rodrigo me convidou para apresentar o programa, eu fiquei muito feliz com o convite, é justamente trazer as personalidades da nossa cidade, do nosso Vale dos Sinos, aí da comunidade que é abrangida na nossa Vale TV, e demonstrar um pouco das pessoas e o que elas fazem, e também esse lado humano e esse lado comunitário que as pessoas têm, que está se perdendo tanto, né, ao longo do tempo, né, essa humanidade das pessoas, né, está cada vez mais distante, né, Beto? Porque o dia, né, Márcio, ele continua tendo 24 horas, assim como tinha 24 horas lá quando a gente tinha 15 anos de idade. Mas quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu me lembro que parece que o dia ele tinha mais tempo, né? Era mais devagar um pouco. A família se reunia com muito mais frequência. Tinha tempo para o café da manhã mais prolongado, para a janta mais prolongada, para os encontros de família. A rotina diária ela tinha uma outra característica. Hoje a gente não tem tempo mais para nada, né? Hoje é tudo tão acelerado. Tudo, né? Muito acelerado, não se tem tempo, não se tira tempo nem para fazer caridade. Tá? Então, eu acho que a gente pode e deve fazer um esforço para se doar um pouco mais. Tá? E eu acho que isso é muito importante. E a população, ela compra quando precisa, compra essa ideia quando precisa. Né? Prova disso foi nas enchentes. Né? O episódio das enchentes ele foi marcante para isso, que mostrou como a população se uniu para ajudar aqueles que estavam necessitados naquele momento. Não, o Estado levantou numa velocidade que a gente jamais imaginaria, né? Sim. Porque da maneira com que estavam, a gente vê a nossa capital do Estado, né? Da maneira com que ficou, era um absurdo, né? E ter retomado tão rápido. Né? E de uma forma resiliente, assim, rapidamente retomou. Né? Nós claro, guardando todas as proporções, mas nós tivemos aqui em Novo Hamburgo também o bairro Santo Afonso duramente afetado pelas enchentes, e a população se uniu, ajudou, e em questão de 30 dias essa população estava de volta para suas residências. Não, é formidável a capacidade que a gente tem, né? Se a gente pudesse manter isso, né? Manter ao longo do tempo, né? Essa presença humana também, essa presença das pessoas, né, em comunidade, com certeza a gente teria um estado, uma cidade, né, e um país muito melhor. Com toda certeza. Bom, a gente conversou aqui com Gilberto dos Reis, né, nesse nosso programa, e a gente deixa aqui o nosso convite para que vocês nos assistam sempre às terças-feiras, às 19h30, né, no nosso Sociedade em Ação aqui pela Vale TV. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Gilberto dos Reis, Betinho, por estar aqui, dizer da alegria de poder estar contigo aqui nesse momento e deixar tuas considerações finais. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade. Para mim é um prazer muito grande estar aqui contigo. Né? Obrigado. Vamos repetir isso. Nós começamos juntos, né? É verdade. Apesar de a gente ter aí, quase 20 anos de diferença, mas lá atrás, lá nos idos de 1980, 80 e um pouquinho, nós militávamos juntos no MDB de Novo Hamburgo. Eu acho que foi junto com a Thalie Foscarini, né, Paulo Ritzel, enfim. Mas é um prazer muito grande estar aqui contigo, ver teu sucesso e acompanhar todos esses anos, toda a trajetória e todo o sucesso que tu já teve aqui nessa trajetória. Muito obrigado, Beto. E aguardo vocês todas as terças às 19h30. Um grande abraço.